Bom dia, boa tarde, boa noite. É mais um episódio do nosso glorioso Universo Inverso. Seja muito bem-vindo, aperte os seus ouvidos e hoje embarque nessa aventura magnífica sobre o nosso 12º episódio. De antemão, antes de me apresentar para você que não me conhece... Não, vou me apresentar primeiro. Eu sou o Jorge Fernando Cabral, conhecido como Nego Jorge, Instagram Nego_Jorge. Estou aqui com o meu companheiro, o Guilherme Demori, né? Que o Instagram é Demo Demori. E o nosso e-mail, você que não conhece, é poduniversoinverso@gmail.com. Começamos com gargalhadas, por quê? Porque a gente começou a gravar esse episódio há 30 segundos atrás, e eu tô nos comandos das picapes, e a gente gravou 12 minutos, só que eu esqueci de apertar no botão de gravar. A gente ficou 12 minutos. 12 que é o número de hoje, né? Caralho! Hoje estamos entrando no nosso 12º programa e o tema vai ser o 12º programa. Por quê? Por quê? Então, como eu já tinha explicado antes... sim. Como eu falei antes... Não, é que é o seguinte, eu escuto um outro podcast que é feito por jornalistas e tudo mais, e eles estavam explicando que eles traçam metas nos programas pra ver se os programas vão... Se eles precisam fazer algum tipo de reajuste nos programas a partir dessa meta. A meta geralmente é a partir do 12º programa. Se a partir do 12º programa eles percebem que o público não abraçou a ideia, ou se tem alguma coisa que precisa ser reparada, é a partir dali que eles separam o... Como é que é? O shoyu do... A codorna dos galos cinza? É isso aí. Mas é pra ver qual vai ser a identidade, se tá tendo... Se a proposta foi alcançada. Exato, é o termômetro, até onde o Demônio conseguiu me explicar, é tirado no 12º episódio. E coincidentemente... coincidentemente, no 11º episódio eu expliquei essa história pro Jorge do 12º. Ele achou legal e tal. E a gente até pensou que a gente ia fazer essa análise mais entre nós, assim, uma coisa que não ia ser gravada e tudo mais. A gente ia ver como é que ia funcionar. Mas, coincidentemente, aconteceu que do 11º, que foi o último episódio que a gente gravou, que é o do Pode Criticar, Curtindo a Vida Doidado, para esse que a gente tá gravando agora, teve um hiato aí do nosso podcast. Aconteceu muita coisa, a gente vai falar sobre isso, acho. Exato. Né? E esse ato serviu para nós mesmos refletir como que tava funcionando até agora o podcast e o que vai mudar, assim. O que a gente queria também daqui pra frente. Na real, o Jorge veio falar comigo na semana passada. Agora, nós estamos gravando no dia 28, 28, domingo. Acho que foi quando que você veio falar comigo? Cara, acho que foi na segunda-feira. Ele falou, tipo, mano, a gente precisa conversar, né? A gente tava meio num hiato mesmo, assim, a gente nem falava sobre. A gente se encontrava, mas pra falar de NBA. É, isso aí. E daí eu falava, a gente precisa conversar mesmo. E a gente decidiu que a gente vai dar continuidade, vai mudar muita coisa, mas talvez as maiores mudanças não vão ser percebidas diretamente por causa que são mudanças internas, assim. Isso, de trás do microfone essas mudanças. Vai ser como a gente vai lidar com as pautas, como é que a gente vai lidar com as gravações. Os convidados, constância, identidade. Mas tudo isso a gente vai abordar nesse aqui, que é o 12º programa. Nosso glorioso episódio 12. É, isso aí. Que a gente gravou 12 minutos que não foram gravados. Várias coincidências do destino. Nossa retrospectiva até aqui, que foi um balanço que nós estávamos fazendo. Eu até anotei nosso primeiro programa, ele foi postado no dia 18 de fevereiro, que foi o episódio piloto, né? Exato. No episódio piloto, não sei se vocês lembram, aí quem escutou desde o início, tá com a gente, vai conseguir fazer esse balanço mais... Vai entender melhor o balanço, mas vem comigo. No episódio piloto... Obrigado por quem escutou até agora, né? Acho que é bom somar. A gente tá fazendo isso... Por causa de vocês. Exatamente. O balanço é feito por vocês, mas nós que vamos ajustar daqui, né? O episódio 0, que é o piloto, a gente fez como... A gente tipo, introduziu como que seria escutar um podcast, como que um podcast funciona. Eu tinha uma ideia de programa já há muito tempo, o Jorge também. A gente resolveu se unir. E eu acho que foi uma baita sacada esse piloto falando sobre como que é um podcast, né, Jorge? Foi um tema muito assertivo, porque muitas das pessoas que nos seguem até hoje, nos ouvem, quer dizer,
elas nem conheciam a ferramenta, né? E a partir desse primeiro episódio, conheceram a ferramenta, não, desculpa, a plataforma, e nos ouvem até hoje, consomem. Então lá a gente deu umas dicas de como consumir, o que consumir, e também nossas dificuldades pra produzir, que foi o nosso começo, agora. Basicamente, era dificuldades na gravação, muitas, inclusive. No início a gente não usava esse aplicativo do Spreaker que a gente usa hoje. E a gente tinha muita dificuldade de fazer o episódio, assim, da técnica, de dar play e falar. Exato. E a gente sempre entrava muito desgastado, assim, né? Isso. Tipo... Quando acontecia, a gente andava puto da cara. Isso aí. Mas eu acho que esse primeiro, falando sobre como é um podcast e como você deve consumir, acho que essa é a sacada legal, né? Foi um acerto, porque as pessoas vieram... parabenizar pelo programa, mas, tipo assim, falar, porra, podcast, que legal, descobri vários, às vezes coisa, exatamente. Sabe? Olha, isso aqui existe. Só quero abrir um parênteses que hoje nós estamos gravando em outro estúdio. O estúdio A2. No estúdio A2, nos altos do bairro Kaiser. Então, provavelmente, pode ter interferências urbanas, como o Boris acuando, carro passando. Avião. Verdade. Eu acho que agora não tem mais avião, mas pode ter. É do lado do aeroporto, o nosso estúdio A2. Continuando, depois do episódio de piloto, a gente... Outra coisa, né, Jorge, que a gente tinha comentado antes, acho que é legal de falar agora. Que o primeiro episódio é dia 18 de fevereiro de 2019. Justo. E o último, 23 de abril de 2019. Tu observou que a gente tem 2 meses e 10 dias de vida. E 11 programas. 11 programas. Pra alguém que tá começando e nunca tinha feito nada do gênero, a gente meio que... Flodou de conteúdo. A gente jogou muita coisa. Como a gente tinha muita ideia, a gente pode ter extrapolado um pouco, assim, mas foi mais na inocência mesmo, né? Que nem nós estávamos conversando antes, a gente ficou muito tempo programando pra isso acontecer. Quando aconteceu, a gente já tinha muita ideia e a gente queria colocar tudo pra fora, né? Foi bom pra experimentar, pra tatear e pra gente chegar agora no 12º e saber mais ou menos qual rumo a gente vai se concentrar mais. Logo a gente percebeu que fazer bastante conteúdo demanda de bastante... É aquela coisa, né? Mais é mais, menos é menos. Mais, menos é menos. Demanda de bastante serviço, trabalho e demanda de muito tempo. Então essa é uma das dificuldades que a gente tá enfrentando, assim, tipo, conciliar o podcast com o nosso tempo hábil de vida, né? Porque a gente tem uma vida normal, da assalariada. Voltando pra lista, depois do piloto, a gente teve o episódio das fases pontuais. Bom episódio. Gosto bastante. Que teve bastante gente que veio falar com a gente também. O terceiro episódio foi quando a gente conseguiu entrar no Spotify, que eu acho que era o maior objetivo da época, assim. Exatamente. E que é a nossa plataforma mãe agora. Isso. A gente teve dificuldade com as plataformas também, porque... E a gente entrou totalmente assim... Tipo, a gente mergulhou, a gente não sabia de nada. A gente sabia como postar no YouTube, e mal é mal, né? E mal é mal. A gente só se jogou. E foi descobrindo. Daí a gente descobriu essa plataforma do Spreaker, que ele consegue, tipo, distribuir melhor os episódios e tudo mais. E o nosso terceiro foi o primeiro, que saiu pro YouTube e pro Spotify, que era... E na época também, para o SoundCloud, que hoje em dia... Se você nos escutava no SoundCloud e não escuta mais, que tem gente que escutava só lá, cara, é toda uma questão de minutagem. A gente mesmo sendo uma plataforma, entre aspas, gratuita, como cada episódio tem muitos minutos, a gente rapidamente extrapolou o número de minutos gratuitos a serem postados. Então, o que daria pra fazer, tipo, 11 CDs, a gente fez 11 episódios. E a gente investiu bastante dinheiro no Spreaker, né? Isso aí. Então a gente resolveu ficar por aqui mesmo, assim. Eu acho que a gente almeja ainda, tem plataformas como o Apple Podcast. Ou Google. Eu não... Acho que é Google alguma coisa, mas tem a ver com podcast. Bota Google Podcast. Google Podcast. Que na verdade é o do Android, pra tu poder ouvir, que ele seria um Apple Podcast do Android. Pelo Google. Ainda queremos. E vamos. Mas eu acho que o Spotify, que era o carro-chefe, assim, estamos lá. Isso é muito legal. E esse, que foi o episódio especial, que foi o primeiro que entrou, foi o da viagem, que a gente justamente soltou ele pra ser uma comemoração por entrar no Spotify. Exatamente. Foi aquela viagem que teve aquelas peculiaridades.
O próximo episódio foi o das redes sociais. Aí que tá, outra coisa, né, Jorge? O nome do episódio é As redes sociais estão nos afastando da realidade. As redes sociais estão nos afastando da realidade. A gente ainda quer e tem muitos temas... Ligados, tu disse. Mas tipo, temas mais... específicos dentro. E pesados, assim, tipo... Sim. Acho que a grande mudança, talvez, para quem ouve dessa nova fase, é que agora a gente vai entrar nesses temas, vamos botar como pesado, mas coisas mais delicadas, coisas mais sensíveis, às vezes mais pessoais, onde a gente vai ter que trazer também outras pessoas para falar de assuntos onde nós não temos opiniões peritas, né? Aborda mais gente. Então, essa é uma das grandes mudanças, a gente esmiuçar muito mais as coisas, em vez de ter aquela... superficialidade, é uma submersão dos próximos temas. É que eu acho, todo mundo pede de tipo, sobre o que é o podcast de vocês, né? É difícil falar um tema que a gente não tem o tema, mas eu acho que se fosse uma palavra é sobre reflexão. Porque mesmo pegando os filmes, a gente tenta pegar reflexão sobre o que o filme tá te mostrando, entendeu? Que não Exato. É só aquilo que tu tá vendo. Não necessariamente a gente faz uma análise técnica do filme. Isso. A gente... É muito isso que tu falou. É um podcast sobre reflexão. Só que existem temas que exigem uma reflexão mais profunda, assim. Isso. E muitas das vezes... hoje em dia a gente tá numa época difícil também, né? Que a gente tá em constante reflexão sobre temas, né? Sobre tudo também que tá acontecendo, né? Isso, exatamente. Então eu e o Jorge, a gente se encontra pra gravar, a gente já tá cansado, porque a gente descobriu que... Né? Sim. Tipo, a última sexta agora, assim, que tipo, foi uma enxurrada de notícia e tudo mais, E daí é difícil tu ter essa força de ir lá e gravar mais episódios sobre um tema reflexivo forte e tudo mais. Mas a gente se propôs a isso também, né? Então, exatamente, é o que a gente tem que fazer agora. É pesado, é cansativo psicologicamente, porque geralmente no final de semana a gente quer esquecer de todas essas coisas, né? Mas a gente pretende trazer pra vocês, e vocês vão perceber nos próximos episódios, esse empenho maior em tudo isso que vocês sabem que tá acontecendo no mundo. Mas é tudo uma questão de equilíbrio também, sabe? Porque eu acho que se a gente levar só tudo muito... A gente pode ter uma reflexão mais... Não precisa nem ser tão otimista, mas mais natural, assim, uma reflexão mais de boas, saca? Mais humana comum, a gente não precisa entender. Porque senão a gente vai pirar mesmo, né, cara? É. Então, tipo... E vai ter episódios mais descontraídos, Isso, como sempre. É isso aí, caramelo. Do 4 foi a retrospectiva do Oscar, que pra mim foi um dos melhores episódios e piores ao mesmo tempo. Porque foi nesse episódio do Oscar que a gente descobriu que 45 minutos não são 45 minutos. Que eles passam muito rápido. Como está acontecendo agora, já estamos com 14 minutos. É bem isso aí. A gente tinha uma ideia de episódio que a gente começou... Na verdade, esse dia foi um dos dias que a gente sentou cansado pra gravar, né? Exato. E daí a gente começou a conversar com o microfone ligado. Como é que foi a nossa semana, até a gente conta, tu conta do calção que tu foi comprar e tudo mais. Exato. E só que daí a gente começou a entrar num papo legal, e daí o Oscar tinha recém acontecido, daí a gente entrou nos outros Oscars que a gente achava meio injustiçado e tudo mais. Quando vê... Acabou o tempo. 44 minutos e a gente tá falando do Oscar de 2009, tá ligado? É muito bom, cara. Muito bom. Mas serviu pra gente entender que a gente precisava distribuir melhor o tempo. Foi... Aí que tá. Cada episódio que vai passando, a gente aprende muito, sabe? Às vezes, pra quem escuta e vê que tem algumas falhas técnicas enfim, relacionado a várias coisas que abrange, tu se propor levar um conteúdo para reflexão, mas muito a gente foi aprendendo. Então, um dos pontos positivos de chegar aqui até agora é que a gente já sabe como fazer algumas coisas. A gente já sabe lidar com o tempo, já sabe lidar com... E mesmo assim vai ser errado, porque nada aqui é profissional. A gente só tenta fazer o máximo que a gente pode com as limitações que a gente tem. E daí a prova disso foi aqui no próximo episódio, que foi o das músicas da... Nossa, é o meu episódio favorito. Música, Nossa Linha Temporal foi o nome. E o primeiro censurado. A gente tem que falar sobre isso também, né?
logo de cara, esse próximo episódio, que foi o 5º, a gente dividiu em 2 partes, porque a gente sabia que não tinha como fazer ele em 45 minutos. Em 45 minutos. E ele poderia ter 4 partes, 6 partes, 8 partes, a gente poderia soltar ele uma vez por semana. Mas resumimos ele em 2 partes e ficou um bom episódio. Eu gosto, cara. Eu acho que os retornos que eu tive desse episódio foi muito legal, assim. Eu também. Quando a gente fala de... que eu gosto muito de música, então foi muito bacana. Eu acho que é um dos meus favoritos, junto com os dos sonhos. Mas abrindo um parênteses, tu costuma escutar os episódios? Depois da primeira vez? Não. Eu escuto a primeira vez. Tipo, soltei. O episódio foi solto. Tu escuta uma vez. Escuto uma vez, exatamente. E deu. Eu começou, a maioria dos episódios, acho que 90% dos episódios foi eu que soltei, né? Porque eles ficam comigo. E daí eu vou escutando pra ver se eles estão ok, né? E tal. Antes de soltar. E essa é a minha escutada. Ah, tu não ouve depois? Tu não dá play no... Não. Só que tem episódios que, tipo... Como quando eu tô soltando eu não escuto ele na íntegra, tem uns que eu não consigo parar de escutar. E daí eu escuto ele inteiro pra depois soltar. Esse da música, eu acho muito legal, assim, a nossa ideia, como ele foi e tudo mais. Eu tive um retorno muito legal. Só que tem aquela coisa de que esse tipo de assunto, a nossa percepção muda muito rápido. A gente fala isso no podcast. E daí eu não quero escutar, porque eu vou discordar muito de mim. Daí eu vou dizer, não, tá... Mas é por isso que eu escutei só no primeiro dia. Esse aí soltou, depois soltou a segunda... Não, a gente soltou a segunda parte... Não, sempre que a gente tem 2 partes, eles saem juntos. Uma atrás da outra. É. Escutei, deu. Com certeza se eu for lá escutar agora, se a gente fosse gravar a mesma coisa, ia mudar algumas coisas. Algumas... Enfim. Logo depois, daí... O importante foi o primeiro episódio que a gente aprendeu sobre censura no YouTube. A gente teve a segunda parte cortada por causa de uma música que a gente usou e daí o sindicato de compositores do Reino Unido nos cortou, né? Daí foi mais a gente teve que aprender que a vida é um pouco mais cruel do que a gente achava. E mudanças vão ocorrer no podcast por causa disso. Os direitos autorais do YouTube e do Spotify são bem diferentes. O YouTube, ele é bem rigoroso com algumas coisas, assim. Isso que a gente não monetiza nada, né? Nada. A gente tá aqui pelo sangue, suor e lágrimas e é isso aí. Mas conseguimos dar a volta e tá lá os 2 episódios pra quem quiser escutar. Tá no YouTube, tá no Spotify. Depois a gente teve... essa safra aqui é demais, que daí a gente conseguiu reunir os nossos amigos ali. Exato. A gente tinha 4 convidados? 3? Vazata, Demori, Kim... Não, convidados. Era o Kim, o Gaziero e o Vazata. 3 convidados. 3 convidados. A gente tinha 3 convidados. Eu falei teu nome, né? Eu falei Vazata, Demori, Kim. Vocês vão descobrir no 13º que eu não faço parte desse programa. Que a gente conseguiu reunir os nossos 3 amigos, assim, são amigos próximos, tanto meu quanto do Jorge. E a gente conseguiu fazer sobre temas muito legais, assim. Eu acho que aqui foi... Esse foi muito bom. Seria legal se a gente conseguisse ter um podcast com os guris, assim, né? Mas... Nossa, seria muito. Só que a gente precisaria de uns 4 mil reais antes disso. Exatamente. Que foi o episódio de morar sozinho, que cada um tinha uma visão. Uma realidade de morar sozinho. É verdade, né? 2 partes. 2 partes. Esse eu acho que foi o episódio que deu mais retorno pra mim. O de morar sozinho? Não foi o que deu mais pra mim. Deu bastante, algumas coisas, assim, e deu algumas coisas bem importantes. Eu lembro que a parte que a gente fala de dicas marcou quem ouvia. Eu tenho uma colega de trabalho que ela foi morar sozinha depois que aconteceu esse episódio. Não por causa do episódio, mas ela foi depois e ela tava comentando, tipo, coisa X que vocês falaram é muito verdade, coisa Y não é tanto. Mas ele ajuda, né? Ele é um episódio, como é que se diz? De utilidade pública pra algumas pessoas. Dando uma pesquisada rápida aqui, foi o nosso primeiro episódio com convidados reais, assim, né? Tirando o Mike, que se intrometeu no episódio da viagem. Que ele estragou o episódio, é isso? Foi o nosso primeiro episódio com convidados reais e de cara com 3 convidados. Com 3 convidados. E a gente também aprendeu a organizar os convidados. Pra vocês entenderem, nós não temos, assim, um equipamento pra mais que 2 pessoas. Quando eu falo equipamento, eu digo assim, microfone, retorno e às vezes nem espaço físico. Então a gente meio que adapta pra ficar o mais audível possível pra você que tá ouvindo e enfim, com uma qualidade melhor.
com os guris a gente gravou o dos sonhos também. Você costuma dormir ou sonhar, que foi um baita. Eu acho que talvez é. É o que eu mais gosto. Assim. É, É eu o que assim, eu sei que eu vou escutar hoje, eu vou ficar tipo. É um baita episódio mesmo. É. E eu acho que funcionou muito bem esse dos guris, porque a gente já tinha uma relação muito, muito... Muito íntima, É. né? A gente já... O bate-bola foi bem mais fácil. E tem um episódio guardado desse dia. Daí a hashtag é solta Demore, que o Demore tá com o episódio guardado. Cara, Se vocês são quiserem muito saber ruins. sobre esse episódio, tem que botar pressão no Demore. Venham falar comigo que eu vou dizer porque que ele não foi pro ar. Esse episódio ele tem que ir pro ar. Ou não. Daí dali a gente se empolgou, eu acho, tipo, cara, a gente precisa de muita gente. É que assim, ó... É a gente basicamente a gente quer isso. Trazer todo mundo aqui e falar de tudo. E o Jorge deu a sugestão de a gente fazer o tema sobre astrologia. Exato. E a gente chamou as meninas que dissertaram sobre o assunto e tudo mais, só que dessa vez foram 4 Foi convidados. A DNH, a Júlia e a Lu. 4 Isso. convidados. Obrigado pelas gurias também Obrigado por se compareceram ali e tal. disponibilizarem. Meio que mesmo sem conhecer como funcionava. E sem ter a intimidade que a gente tinha com os guris. É, exato. Mas foi ótimo. Sim, Foi ótimo. E foi... Talvez o bastidor foi engraçado, assim, da gente tentando organizar e Exato. tentando... Ah, teve a Duda também. Teve a Duda. eu acho que foi 5 pessoas, é 5 isso? pessoas. E eu digo assim, esse episódio, que nem a gente falou antes, a gente propõe reflexões sobre várias coisas. E a partir desse episódio, a minha visão e o meu conhecimento sobre esse mundo mudou muito. Até, tipo, sobre o assunto, conversar, pesquisar. Ah, Jorge, você acredita muito mais do que acreditava antes. Não sei, mas cada vez eu respeito muito mais esse tema e me interessa muito mais, assim. Então, internamente, ele significou muito pra mim. Que legal, porque daí, tipo, é aquela coisa da reflexão. Ele serviu pra ti refletir sobre o assunto. Exato. E é legal também que, tipo, nesses temas que a gente não costuma... que a gente não tem domínio, a gente tem que estudar um pouco, né? Exato. Pelo menos um pouco a gente tem que estudar. Então, como não é uma coisa que tá presente no teu cotidiano e tu não dá muita importância pra isso, se tu vai acreditar ou não, isso é pra depois, tá ligado? Não é o mais importante. Mas tu entender como funciona é sempre bom, entendeu? Porque é, tipo, mais uma coisa que tu pode levar como conhecimento. E Exato. tá aí, estamos aqui pra isso também, né? Depois do episódio das gurias, que teve 2 partes, a gente entrou com aquela ideia do Gabi, que é nosso ouvinte e tudo mais, pra nós falarmos sobre cinema, né? Isso. E a gente teve essa ideia de fazer uma crítica mais puxada pro nosso lado, que é essa parte reflexiva, que é nada mais, nada menos que quando o Jorge assiste um filme e eu assisti o mesmo filme, a gente senta e conversa. O que a gente faz 10 anos, hein? E a gente quis gravar isso. Eu acho que deu certo, assim. Tipo, tive retornos legais, assim. Eu vou dizer que é uma das coisas que eu mais tô gostando de fazer, assim. Pra mim, Trabalhoso. É trabalhoso. é trabalhoso e eu acho que ele é ousado. Ousado. Boa. Porque a gente solta enquete no Instagram, a gente dá o poder ao público. Que não sabe. E daí, tipo assim, eu não sei se o pessoal assiste, tá? Mas seria pro pessoal assistir E depois ouvir. e depois ouvir. Mas, tipo assim, não interessa, tá? Tipo, se vocês forem assistir antes ou depois, quem assistiu tá ótimo. Ou quem ficou com aquela coisa, tipo, eu preciso assistir, sabe? E daí sim entrar com nós embarcar na viagem de, tipo... De esmiuçar. Cara, isso, desde que eu entendo por gostar de coisas, é a coisa que eu mais queria fazer na minha vida, é isso aqui. Que é parar e falar sobre um filme, estudar sobre ele, como é que ele foi feito, parte técnica, cenas, como a gente faz, assim. Pra mim isso aqui eu sempre quis fazer isso aqui, eu acho demais, assim. E eu acho legal que o pessoal, tipo, aceitou também, não é uma coisa que a gente tá fazendo só pra, tipo, suprir o que a gente quer, assim, e tal. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, exatamente. E o primeiro filme foi o Sonho de Liberdade. Sonho de Liberdade, que a gente assistiu junto também, né? Exato. Pra fazer Na esse madrugada. episódio. E o último episódio do nosso podcast é um Pode Criticar também, que é do Curtindo a Vida Doidado. Esse aí. Ouçam esses dois, se você não ouviu, ouçam. Ouçam todos, né? Depois vem o quê? Depois vem esse que a gente tá gravando. Não, mas... foi um Sonho de Liberdade. E o Curtindo a Vida Doidado.
É isso? É isso aí. Caralho! Então chegamos ao dia de hoje. É isso aí. Então, chegando ao dia de hoje, a gente teve essa conversa um tempo atrás. O hiato, que nem a gente explicou pra vocês, que a gente ficou sem gravar por vários motivos. Eu também tive uma dor de dente ali que me impediu de falar melhor antes. E teve um dia também que a gente ia gravar e não deu certo. Enfim, várias coisas aconteceram nesse meio tempo. E agora a gente meio que refez o nosso roteiro de gravação, as nossas ideias e mais ou menos o caminho que a gente quer seguir. E a gente quer compartilhar com vocês um pouco disso, né? Que é as primeiras coisas que a gente vai mudar. Mudar não, acertar. Tu foi muito bem no abrangir tudo que a gente quer fazer ali. Eu só não vou deixar passar injustamente que tem um episódio nosso que a gente gravou com o Gabriel de última hora antes do Pode Criticar do... Isso. Do Curtindo a Vida Doidado, que é sobre os festivais. Esse foi o episódio que eu tive mais retorno. Por incrível que pareça. E tá aí outra coisa. Esses episódios que a gente faz meio que o mais natural possível, porque a gente não conseguiu fazer o que a gente queria. Exato. Nesse dia a gente tinha um tema. E era um desses temas reflexivos bem pesados. A gente não conseguiu porque uma convidada não conseguiu comparecer e tal, normal. A gente precisava de uma convidada mulher pra debater desse tema. Normal. Daí tava eu, o Jorge e o Gabriel, a gente se olhou e o Jorge soltou a ideia do tema dos festivais que estavam acontecendo no Lollapalooza naquele dia, né? Exato. Esses naturais são muito bem recebidos, assim, né? São. É verdade, o retorno é... Mas o da música foi uma coisa... Desculpa. O dos festivais foi incrível, assim. Foi uma coisa que muita gente veio falar sobre. E não falar, tipo assim, o episódio tá legal, o episódio tá ruim. Mas, tipo, eu acho que festival tal é muito bom, festival é ruim. Não, é dar opiniões, sabe? Como se a pessoa estivesse conversando conosco naquele momento do que ela tá escutando. Então, adorei. Muito obrigado a todo mundo que veio falar. Até aqui, assim, tudo que a gente fez... Lá quando tu começou a gravar, que tu não sabia o que era ter um podcast, ou fazer um podcast, o que tu acha que aconteceu, que é o que tu imaginava, e o que não aconteceu? Da gente conseguir gravar. Tipo assim, sentar e ligar o computador e dar play e tudo funcionar. Isso aí tá acontecendo. Cara, eu achava que ninguém ia ouvir. No começo eu tinha essa... Não tava tentando ser pessimista, mas eu achei que, tipo... ninguém ia ouvir. O que mais me surpreendeu foram pessoas que não são nossas amigas, nem diretas, nem indiretamente. Tipo, pessoas que nós não conhecemos, que começaram a ouvir por algum motivo ou por outro, porque conhecem pessoas que nos conhecem, e ouvem ainda e tudo mais. Isso é uma coisa que é difícil de assimilar. A pessoa te conhecer através desse trabalho que a gente tem. Mas tu já teve esse contato, assim, direto? Oi, tchau. Mas sim, mas tipo, tu realmente já conhece esse público. Sim. Eu acho que isso não chegou muito pra mim ainda. Mas é estranho, porque quando a gente soltou ali o piloto, aquela coisa e tudo mais, teve um alcance... Sim. Gigante pelo tamanho da nossa proporção, assim. E a gente teve uma média de views, assim, tipo... É engraçado, assim, o nosso gráfico é bem engraçado. Se tu for estudar, assim, o Spotify, ele te dá um gráfico de meses e tal, sei lá. O nosso gráfico, ele é bem baixa, alta, baixa, alta. Então a gente tem umas baixas bem baixas e umas altas bem altas. Bem altas, E eu acho que é isso que é difícil também pra chegar agora e ver o quanto que a gente consegue impactar. O quanto que a gente consegue, tipo, reunir. Chegar. Entendeu? Porque... é meio estranho, assim, o nosso gráfico, sabe? Ele não tá nem numa crescente, nem numa decadência. Ele tá numa loucura. Ele não tá, e nem estável ele não tá. Isso. Depende do episódio. Isso Depende aí. do episódio. Nós não somos um podcast A nem B. Tem episódios que são A e tem episódios que são B. Isso aí. É isso aí. E pra ti? Cara, eu não sei se eu tinha... Eu acho que a maior expectativa que eu tinha era de novas experiências. Tá. Saca? Porque, cara, grana, eu nem conto com isso até agora, assim, tipo, tá ligado? Sim. Eu conto assim, ó, o quanto que eu vou gastar, tá ligado? Mas, então eu sabia, eu não me interessava por esse lado, mas assim, ó, novas experiências.
Daí eu comecei essa semana do hiato, eu comecei a pensar, tipo, putz, mano, meio que não aconteceu nada demais, assim, sabe? Só que eu acho que essa que é a grande sacada da vida. A gente não percebe as coisas, na real. E a gente é muito, meio que mal agradecido com o que tá acontecido, tá ligado? Nossa, agora tu foi bem demais. Porque o que eu pensei? Eu fui longe, Jorge. Há uns 2 anos atrás eu tava fazendo fiz um curso de Adobe, assim, de Photoshop e tal, aquelas paradas. Que eu queria trabalhar com gráfica, né? Design gráfico. Fiz o curso, acabei não consegui emprego. Ficou lá. Eu tenho várias coisas na minha vida que eu, tipo, não consegui atingir o objetivo que eu queria, entendeu? Tipo, eu passei por 3 cursos de universidade e tal. Não concluí nenhum. Esse tipo de coisa. Eu também não. Esse tipo de coisa. E daí eu pensei assim, tipo, tá, eu tava fazendo esse curso, né? O equipamento que a gente usa, que é o computador e tudo mais, ele veio porque eu comprei pra fazer o curso, tá ligado? Tipo, eu investi na época pra fazer o curso. Não deu certo. O equipamento continuou aqui comigo, agora ele tá servindo pra uma outra função que, tipo, eu nunca imaginei fazer. Entendeu? Naquela época não fazia parte da minha realidade. O que eu aprendi de fazer dessa parte gráfica é eu que faço a parte visual do canal, por exemplo, do podcast. Ela é porca e mal feita, coitadinha. Mas, tipo, pelo menos eu consigo fazer o mínimo, entendeu? Com o equipamento que tu tens hoje, que era pra outro objetivo. Exatamente. Agora tu abriu muito minha cabeça, porque agora eu tô ficando muito mais grato. Exatamente. Cara, outro exemplo, assim, que não tem a ver diretamente com o podcast, mas tu também que é um cara que teve muitos empregos, assim. Tem habilidades que tu consegue desenvolver no teu emprego hoje, que tu aprendeu no teu primeiro emprego e tu nem associa isso. Exato. Tá ligado? Exato. Então essa coisa de, tipo assim, eu não consigo realmente ver assim, o que mudou na minha vida? Não mudou muita coisa. Mas na real, é o que tá acontecendo agora, entendeu? Tipo, olha tudo que a gente já fez, olha quanta gente que a gente conheceu, olha quanto assunto que isso gerou, entendeu? Sobre as coisas que nós conversamos com os nossos amigos, que eram assuntos que, tipo, talvez a gente não quer abordar. Isso aí. Na profundidade, na proporção, se não fosse por causa disso. E eu lembro que até um amigo nosso falou, é muito legal vocês falarem sobre isso e tudo mais, porque parece ser natural os temas que vocês abordam, mas é um assunto, tipo, que não é toda a galera, assim, que, tipo, se interessa pra falar sobre isso ou ouvir sobre isso. Sim. E talvez vocês consigam alcançar esse tipo de gente, assim, então. Então acho que tá acontecendo, entendeu? Tá acontecendo. Não, agora tu me abriu a cabeça muito, tem que ser muito grato por... É que nem tu falou. E tem muitas coisas que eu já comecei na minha vida e não acabei também. Não acabei também, mas não dei continuidade, tá pausada. E esse é um projeto que o mais legal é que a gente começou juntos e ele tá acontecendo ainda há quase 2 meses e meio. Isso eu acho que é o mais gratificante. E todas as coisas que a gente aprendeu de mexer na parte técnica, por mais que não dê em nada, se daqui 10 anos, não daqui 10 anos não, menos, daqui 1 ano, eu tiver um amigo que ele quiser montar um podcast, eu vou poder ajudar ele de alguma maneira, entendeu? E eu tava vendo também um outro... O Otávio Albuquerque, que a gente já citou aqui também, ele tava postando no Instagram aquela coisa de pergunta e resposta. Perguntaram pra ele qual que era a dificuldade dele manter o canal e os trabalhos dele e tudo mais. Que ele é bem influente, aí quem quiser pesquisar, o Tavião, tal, ele trabalha na TestMade e tal. Ele falou que a maior dificuldade é não deixar a peteca cair, tá ligado? E é muito isso. Foi a nossa dificuldade, né? E ele que trabalha com isso. Que é o trampo dele. A gente trabalha e mantém isso aqui. E eu acho que o que mais me dói, assim, na real, que a gente teve esse ato e tudo mais, e eu não conseguia ter vontade, assim, tipo, não conseguia me puxar mais, é porque a gente sempre faz essa balança de tipo, mas meu trabalho eu não gosto do que eu faço, mas me dá dinheiro, né? Tá ligado? Exatamente. Isso aqui tá me dando. Claro, eu adoro fazer isso aqui. Só que se tu colocar na tua prioridade de vida, tu não consegue ver um bônus imediato, tá ligado? Porque a gente tá drivado a, se não te der um retorno, ele não é tão importante. É ruim isso. E a gente vive por isso, cara. Por que a gente não faz exercício regularmente? Porque depois que tu acaba uma corrida de 10km, não chega um cara te dar 10 mil reais, entendeu? É horrível, eu me sinto o pior ser humano do mundo por isso, entendeu? Eu tenho essa coisa de, tipo, desenhar, pintar e tal. Eu não me puxo porque é uma coisa minha pra mim mesmo, entendeu? Só que eu acho que isso é a tua vida, cara. Tu tá escrevendo a tua vida, entendeu? Tipo, se tu ficar só nesses esquemas de trabalhar e ganhar o salário, que é o bônus que tu consegue enxergar e consegue gastar e consegue sobreviver,
A gente vai estar sobrevivendo que nem o Sonho de Liberdade lá. O Sonho de Liberdade. E não vamos deixar nada escrito. Mas enfim. Vamos lá. A gente já estamos quase no último. Já vamos falar da nova fase? Eu acho que sim, né? Como que a gente pega tudo isso até agora, assim, e o que a gente vai mudar, assim, que o público vai conseguir notar e que vai ser uma mudança nossa também? Eu acho que a primeira parte é, que nem o Débora, ele já comentou que ele faz a parte visual ali do nosso programa, que é muito boa, é maravilhosa. Então a gente vai mudar a nossa identidade. Então provavelmente vocês vão estar ouvindo esse episódio, já vai estar com a identidade visual nova. Identidade visual nova, por vários motivos. Mas enfim, é só pra também ter um divisor de águas entre o que era antes e o que é agora. Questão da música que nós estávamos comentando, que a gente teve aqueles problemas com direitos autorais e tudo mais. Então, a trilha que você ouviu hoje de início, ela é nossa, tipo, foi a gente que fez. Vai ter uma trilha só pro Pode Criticar também, que é a gente mesmo que produziu. Gente, tu, né? é que nem tu falou da parte visual. Eu gosto muito de produção musical e talvez esse vai ser o meu primeiro trabalho exposto. Né? Então são as duas trilhas dos programas de temas normais e do Pode Criticar, que são nossas, para não dar mais problema nenhum. A nossa constância, então, a partir de hoje sim, vão ser terças e quintas. Vamos colocar assim, até 8 horas da noite o episódio vai estar no ar. Até 11h59, assim, de terça e quinta, pode ser. Antes de virar. Mas é que assim, ó, às vezes a gente depende de internet, a gente depende de problema técnico, mas isso a gente vai avisar. Mas a princípio, então, é terças e quintas. Sempre a gente vai estar mudando os nossos temas. O Pode Criticar, a gente vai fazer a cada 15 dias. Até para dar um tempo maior do pessoal ver os filmes. Demanda mais tempo porque a gente vai ter que gastar, tipo, 2 horas e meia até 3 horas para ver um filme. Também para trazer não só reflexão, mas às vezes algumas informações técnicas um pouco mais assertivas. A gente vai fazer ele de 15 em 15 dias. Todas as quintas-feiras será o nosso Pode Criticar. Quinta-feira sim, quinta-feira não, vai estar lá. E também toda a questão de convidados, né? Eu acho que vai mudar também a nossa relação. É uma coisa que a gente tem que melhorar, né? Nossa relação com o público, assim. A gente pede tanto pra vocês mandarem e-mail, a gente recebe alguns e-mails e a gente, tipo, não responde sabe? Tipo, a gente tá devendo esse retorno, assim. A gente também teve a questão que a gente utiliza algumas perguntas do Instagram. Isso, do Instagram. Pra esse episódio, mas... Eu acho que não vai dar tempo. A gente tinha... Obrigado quem mandou as perguntas. A gente vai usar essas perguntas ainda. Eu separei umas muito boas. Só que vocês sabem como é que é o Jorge, né? Eu printei perguntas repetidas e esqueci de printar outra. Mas aí que tá. Serve pra gente entender que precisa melhorar essa relação. Cara, isso é triste. Porque eu acho que é uma das coisas que a gente mais quer. É ter essa relação consolidada. Isso. Com quem nos escuta, com a gente que faz. Por isso que a gente faz as enquetes, por isso que a gente faz pergunta. Até eu vou fazer dica de passagem aqui. Que a gente costuma colocar as pesquisas, as coisas no Instagram do Jorge, porque ele tem mais alcance. Ele tem mais pessoas que veem os stories dele e tal. Número, tá ligado? Uhum. E eu, na minha vida pessoal, eu sou menos ativo no Instagram também. Sim. E é uma coisa que eu tenho... Talvez eu tenha que melhorar também, porque às vezes eu não divulgo os episódios e o canal, porque eu me sinto muito... Sabe, tipo, putz, eu tô invadindo a vida das pessoas, mandando assistir, sabe? Tô sendo muito intrínseco. Sabe? Pô, de novo, eu falando sobre isso. Mas na real não, tipo, a gente abraçou isso aqui e eu acho que quem gosta vai escutar, entendeu? E, tipo, vai divulgar por nós também, assim. Então eu vou tentar dar uma melhorada aí. Tipo, estreitar essa nossa relação com o público. Com o público, exato, com o público final. E também uma coisa que é nossa, é bem bastidor, é a gente tornar os nossos encontros um compromisso mesmo. Porque o que geralmente a gente fazia era deixar até coisas da vida pessoal que não eram tão... Não importantes, mas tipo... Um pretexto, como o Demori falou. Como isso aqui não é a nossa fonte de renda, digamos de passagem... hoje então não vai ser prioridade gravar. Então agora não, agora a gente basicamente tem um dia
mais um dia da semana ocupados que a gente vai usar pra isso. Pra quem não sabe, eu trabalho no sábado, então é um dia menos na semana que a gente tem pra fazer isso aqui acontecer. Na verdade 2, né? Porque a gente tava acostumando gravar na sexta de noite, mas daí o teu sábado ficava imprestável, né? Geralmente a gente ia muito longe na sexta de noite, o que é maravilhoso, só que daí, tipo, tu ficar acordado até as 13 e levantar às 6 é meio... E a qualidade não fica tão boa. E comer pizza toda sexta não dá. Não dá, eu preciso correr. Mas essa é uma questão de que a gente se comprometeu, eu tenho que me comprometer também. Nós já nos comprometeram nos bastidores que a gente vai ter um dia fixo pra gravar, com temas definidos. Até os nossos convidados que a gente tinha uma ideia, tipo assim, vamos chegar ali e vamos soltar o tema. Agora a gente vai sempre dar uma conversada antes, sempre pra tornar mais dinâmico e pra aproveitar melhor os nossos 45 minutos. Como que estamos aí falando isso? 13 e pouco. 13 eu vou dar uma última ideia, assim, que eu acho que vai servir pra ti também. Eu fiquei meio que pensando muito nessa história de não ver o bônus na hora e como lidar com isso. Como não deixar a peteca cair, como o Tavião falou. Sim. E eu acho que um dos segredos é se desafiar, tá ligado? Certo. Eu tô falando assim, tanto pra nós aqui no podcast quanto você aí na sua vida. Se você tem uma meta, assim, tipo, se desafia. Agora, no momento, eu tracei um desafio pra mim. Eu nem vou falar aqui. Não falamos. O dia que ele acontecer, eu vou falar, esse episódio é o episódio tal... Do meu desafio que tá sendo cumprido, que é um convidado que eu quero trazer. Vocês estão ouvindo, né? 12º episódio, printem. Eu também tenho um desafio, mas ele é pro final do ano e não tem nada a ver com convidado. Mas, provavelmente, se der certo, é uma coisa que eu vou falar muito aqui. Mas adorei isso. Porque daí tu vai, tipo... Tu tem objetivos pra ir. Pequenas metas. Exato. Que vai chegar numa meta maior. Isso é muito importante, a gente se colocar meta. Vocês também. E assim, não adianta colocar meta... e querer fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. O meu curso em coach... Não, brincadeira. Mas... talvez aí esteja... Tipo, é o X da questão. Pequenos desafios pra gente conseguir manter essa peteca no ar aí. Semana que vem a gente já tem... Se tudo der certo. Se tudo der certo, a gente vai gravar no domingo com um baita convidado, assim, ó. É muito clickbait que eu vou fazer, mas é tipo assim... São pessoas... muito fodas, que tem um esquema muito importante e quando a gente for gravar, a gente vai divulgar mais, pra não criar uma falsa expectativa em vocês. Isso aí. Mas é um bagulho que eu tô bem ansioso, assim, pra gravar com essas convidadas. Acho que fechamos, então? Fechamos, cara, e fechamos bonito. Para de agora, feliz ano novo. Feliz ano novo, feliz fase nova. Continua assim, ó. Continuem mandando seus feedbacks, mandem os e-mails, mandem no Instagram. A gente vai agora ter um respaldo maior. A ponte que liga nós com vocês, ela vai ser reforçada. Isso. E a gente vai fazer esse caminho mais vezes. E importante falar também, tudo que vocês mandaram pra nós até agora, a gente tem temas no e-mail lá, tá tudo guardadinho. Tudo não guardadinho. Vai se, tipo, a partir de agora, borracha. Não. Não, a gente tem temas ótimos lá. Ótimos. A gente só quer trabalhar melhor pra entregar melhor. Exatamente, o desafio é entregar sempre melhor esses temas. Instagram, mais informações, nego_jorge, Demo Demore, o e-mail poduniversoinverso@gmail.com. Importante, se vocês nos escutam no Spotify, segue lá no Spotify. Isso aí. Tá? Se vocês gostam do que a gente tá fazendo, divulguem para outras pessoas, divulguem se quiser no teu Instagram, divulguem em qualquer outro lugar, fala no boca a boca, mas é legal. Quanto mais gente estiver nos ouvindo, a gente vai conseguir trazer mais conteúdo e de uma maneira com maior qualidade para vocês. Outra coisa, rapidinho, assim... 40 segundinhos dá pra fazer o que tu quiser. Meu Deus. Se você tem uma ideia de tema e você quer participar do programa, eu sei que não é todo mundo que tipo, é a favor de estar num podcast e tudo mais, não conhece, venha conhecer. Boa. Eu acho muito legal. Fala tipo assim, Jorge, eu tenho essa ideia e eu gostaria de desenvolver essa ideia com vocês no programa. É isso que a gente quer, tá ligado? Tá aberto aqui. Então, depois dessa, uma boa noite pra vocês. Valeu.